Vou começar a gravar então. Como eu falei, a gente vai fazer uma pequena revisão do assunto evolução que a gente terminou, gente. Olha só que rápido, né? Terminou pro vestibular. Mas enfim, o que acontece? A nossa primeira questão vai ser do Enem. E eu sei que, gente, tem várias inseguranças em relação a o que vai acontecer esse ano, se vai ter prova, se não vai ter prova, qual prova vai ter. Tentem não se preocupar muito com isso agora, tá? Deixem que a gente, os professores, a gente se preocupa com isso. A gente tá cuidando tudo direitinho pra avisar vocês. Então, procurem focar nos conteúdos, porque assim, as questões que eu vou trazer, elas são tanto do Enem quanto da URGS, até de algumas outras faculdades, então, mas todas elas vão nos ajudar a revisar o conteúdo, tá? Eu sei que ambas as provas têm especificidades, têm questões um pouco diferentes, mas a maior parte são muito parecidas, né? Porque as duas, todos os vestibulares usam como base o ensino médio, né? Então, tentem lembrar disso. Eu espero que isso ajude um pouco com a ansiedade. Eu sei que não tá fácil. Então, a nossa primeira questão é do Enem, e eu já queria dar uma dica para vocês de algo que eu acho super importante de fazer, principalmente em provas em que a gente tem um desafio em relação ao tempo, né? Que é o caso do Enem. Leiam primeiro o que ele está pedindo, para vocês já conseguirem ir para a questão, para o texto, sabendo mais ou menos o que vocês estão procurando, tá? Muitas vezes a gente erra questões por falta de atenção, por erro de interpretação. Então, para evitar que isso aconteça, tentem marcar. Eu sei que a gente não pode marcar texto nem nada disso, mas risca com a caneta, assim, faz um círculo ao redor das coisas que são mais importantes para aquela questão. Pode parecer bobo, mas com o treino, assim, você vai vendo que ajuda muito, gente. E isso eu falo tanto quanto pessoa que fez vários Enems, eu fiz muitos, quanto como professora para explicar ajuda bastante. Mas então tá. Ele vai nos falar de alguns cientistas e ele fala da compreensão do processo. Então, ele vai nos explicar um processo, baseia-se na ideia. Ele quer que a gente veja qual é a base do processo, a ideia basal desse processo. Que os seres vivos ao longo do tempo, e daí ele vai nos... Então, essa ideia, ela fala sobre o que acontece com os seres vivos ao longo do tempo. O que faz sentido, porque a gente está numa aula de evolução, né? Então, embora seja um conceito fundamental para a biologia, o termo evolução pode adquirir significados diferentes no senso comum. Opa! Lembra que eu falei isso para vocês na nossa aula, que a gente discutiu evolução? A ideia de que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo é amplamente difundida, mas não é compartilhada por muitos cientistas. Gente, importante, tá? O Enem, ele vai trazer muitas vezes essa ideia de senso comum, só que lembrem que não é para responder de acordo com o senso comum, tá, gente? Claro, isso vai nos ajudar muitas vezes, se a gente precisa chutar alguma coisa e tal, mas, por exemplo, nessa questão, ele tá querendo saber o que os cientistas acreditam, o que a gente sabe, né, por causa de todas as nossas evidências evolutivas, o que acontece, como que funciona essa evolução. E, gente, como é que ela funciona? Ela realmente é essa... Veja de acordo aqui, desculpa, eu não li as alternativas, né? Mas ela é uma modificação de características, ela é um incremento no tamanho corporal, ela é uma complexificação dos sistemas, ela é uma melhoria de processos e estruturas, ou ela é a especialização de uma determinada finalidade, para uma determinada finalidade. O que vocês acham? Vamos lá, eu sei que é um dia pesadinho, mas vamos conversar com a prof. Vocês estão me ouvindo? Então, Daniel, é bem comum essa questão. Ela traz bastante dúvida, eu gosto de abrir com ela, porque apesar de ela ser algo que pode parecer bastante simples, ela gera bastante dúvida mesmo, tá? Todos os anos eu faço essa questão e todos os anos ela surge dúvida. Então, gente, isso aí, bora responder, bora responder. Só que eu gostaria de dizer que a resposta certa é a letra A. O João, inclusive, já viu essa questão, né? A gente já trabalhou juntos. Então ele tem uma vantagem, assim, competitiva. Mas o que acontece? A evolução, como eu falei pra vocês, é a mudança, gente.
Lembrem que eu sempre trago aquele exemplo da Tênia. A Tênia, ela não ficou mais complexa, por exemplo, ela não é mais complexa do que a gente. Pelo contrário, ela perdeu o intestino dela, então seria uma simplificação do sistema corpóreo dela. Por quê? Porque para ela é mais adaptativo ela não ter o intestino, porque ela vive no intestino de outro ser, né? Então é bem mais simples para ela não precisar. Notem que a evolução é bem mais simples para ela não ter aquele intestino. Desculpa, gente, eu me enrolo às vezes um pouco. Notem que a evolução, nesse caso, ela não significa melhoria, ela não significa aumento, ela não significa necessariamente uma especialização. Por quê? Porque ela é mudança. Gente, lembrem que a evolução por si só, as mudanças são aleatórias. O que acontece? Quando a gente fala que é uma especialização para uma determinada finalidade, a gente está caindo numa ideia lamarquista. Porque parece que as coisas acontecem por um motivo, né? Como se o ambiente causasse aquelas coisas. Mas não é isso, gente. Lembrem que as ideias de Lamarck foram descartadas, a gente acredita hoje em dia no darwinismo. Essas mutações, essas alterações, elas são aleatórias. O que acontece é que essas mudanças, elas são selecionadas pelo ambiente, tá? O ambiente, ele gera uma pressão e seleciona aqueles seres que tiverem características mais adaptativas. Ficou claro? Então, a nossa resposta é a letra A. Então tá, gente. Qualquer coisa... Opa! O que foi? O que houve, Daniel? O que você não entendeu? Como assim? Tá, a finalidade de sobreviver, né? A finalidade de ser selecionado. Só que o que acontece? Quando a gente fala que uma especialização acontece para, a gente parece que a gente está falando em algo de consciência, gente. Parece que a gente está falando em intencionalidade, né? Quando a gente faz algo para um fim, por exemplo, eu estudo para passar no vestibular. Não é algo que é... Tá, tudo bem. Eu sei que vocês vão ser selecionados, né, no vestibular. Mas existe toda uma intencionalidade ali, que é aquela coisa do... Traz muito a ideia do uso e desuso, né? Do Lamarck. O Lamarck acreditava que quanto mais você usasse um órgão, ele iria se desenvolver no seu corpo. E se você deixasse ele em desuso, ele ia parar, né? Ele ia se atrofiar. O que acontece? Quando a gente fala simplesmente em modificação de características, tira essa ideia de proposital, porque realmente as mudanças elas são aleatórias. Claro que elas vão ser selecionadas, né? Mas elas não existem porque elas são selecionadas, entende? Elas independem, elas continuariam existindo mesmo que elas não fossem selecionadas. Então não é a finalidade delas. Muitas vezes a gente vai falar em mutações gênicas, né, naquela questão do crossing over, isso é completamente aleatório, gente. É um evento bastante raro, acontece nas nossas células, mas ele é bastante aleatório, a gente não tem como prever os resultados, a gente não tem como entender por que isso acontece. Está lá. Isso, exatamente. Só que a gente tem que lembrar que Lamarck, apesar de ele ser perguntado, né, muitas vezes no vestibular, ele não é a teoria mais aceita na atualidade. A gente sempre vai conversar pensando no Darwin, tá? A não ser que a questão, ela nos explicite que a gente está falando sobre o lamarquismo. Então tá, qualquer coisa, mandem mensagem. Gente, aqui eu trouxe uma questão da URGS. Mesmo sendo uma questão da URGS, eu ainda vou começar lendo a partir do que a questão está pedindo. Só deixa eu fazer uma pausa aqui e pedir para alguém me avisar quando estiver acabando a aula, tá? Porque mudaram os horários e às vezes eu acabo me confundindo. Então, se alguém puder me avisar quando estiver acabando, só para eu não me perder. Assinale a alternativa em que os eventos correspondem, então tá, ele vai nos mostrar uma série de eventos, aos 5 pontos identificados no gráfico. Opa, gráfico. Que estão ordenados segundo a provável sequência em que ocorriam. Então tá, gente. Gráfico. Outra dica super importante, tá? Na biologia, nas ciências em geral, a gente vai ter uma inserção da matemática, porque como eu falei para vocês na questão de populações, né, que a gente viu genética de populações,
A matemática, ela nos ajuda a criar modelos para a gente poder estudar melhor os fenômenos que acontecem, no nosso caso, dentro da ciência biológica. O que acontece? É super importante, gente, sempre que vocês verem um gráfico, antes de vocês lerem qualquer coisa, antes de vocês irem ver qual é a fonte, às vezes a fonte ajuda, antes de vocês lerem o texto, olhem para o gráfico e vejam o que está escrito nos eixos. Então, nós temos aqui o nosso eixo vertical, em que ele nos fala em oxigênio livre na atmosfera. E o nosso eixo horizontal, em que ele nos fala em tempo. Então, a gente vai estar falando sobre a quantidade de oxigênio livre na atmosfera ao longo do tempo. Isso me lembra muito aquela questão que eu falei para vocês de como eram os primeiros seres vivos, né? Vocês lembram que eles eram seres anaeróbicos, eles eram seres fermentadores. Então, o que acontece? Não existia oxigênio livre originalmente na nossa atmosfera. Vocês lembram da teoria de Oparin-Haldane? Lembram dos experimentos que foram feitos para comprovar? Acreditava-se que na nossa atmosfera primitiva nós tínhamos CH4, né? Então, o metano, nós tínhamos NH3, a amônia, nós tínhamos H2, o hidrogênio, né? O gás hidrogênio, nós tínhamos vapor d'água, várias coisas, mas não tinha oxigênio. E, portanto, também não tinha ozônio, porque o ozônio é um alótropo do oxigênio. Aí vamos ler a nossa questão. A diversificação da vida na Terra é consequência extremamente longa da história de acumulação de oxigênio livre na atmosfera, que se iniciou aproximadamente 3,5 bilhões de anos, quando as primeiras cianobactérias passaram a utilizar gás carbônico. Peraí, ele falou em cianobactérias. Sim, gente, por que ele falou em cianobactérias? E lembrem, inclusive eu esqueci de falar agora, que a gente tem duas teorias, né, para como seria o primeiro ser vivo. Essa primeira teoria que eu falei para vocês é a teoria que era mais aceita antigamente, né, a teoria que foi criada junto com o Oparin-Haldane, que é a teoria heterotrófica, o primeiro ser vivo seria fermentador. Só que a gente também tem uma teoria que acredita que o primeiro ser vivo seria um autótrofo, a teoria da quimiossíntese. Lembrem das fontes termais lá, enfim. Mas o que acontece? Ok, as cianobactérias não são quimiosintetizantes. Por que elas estão aqui? Porque elas começaram a fazer fotossíntese. Gente, isso daqui são procariotos que conseguem fazer fotossíntese. Então, provavelmente, foi por causa desse processo de fotossíntese feito por esses procariotos que a gente começou a ter a liberação de oxigênio no nosso planeta. Vejam só que interessante. Vocês vão ver um pouquinho melhor a questão do fotossíntese com a Prof. Camila na frente A, mas eu já adianto que ela é o processo em que a gente pega CO2 atmosférico, pega a água, usa a luz do sol para fazer, né, a glicose, que é o nosso produto almejado, né, que vai ser acumulado como amido, e além dessa glicose, a gente tem uma liberação de oxigênio no nosso ambiente. É por isso que quando a gente tiver as primeiras cianobactérias, a gente vai ter ali o consumo do gás carbônico e luz solar para obtenção de energia, que vai acabar liberando oxigênio. No gráfico a seguir, nós temos os nossos pontos que representam eventos intimamente relacionados com o aumento da concentração de oxigênio na atmosfera. Ok, gente, então como eu falei para vocês, ele inclusive já falou, né, o nosso primeiro passo, né? Nós precisamos ter um ser fotossintetizante, porque vejam que o nosso primeiro ponto, ele já tem alguma concentração de oxigênio. Então tem alguém ali que está fazendo fotossíntese. Porque nada surge do nada, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, aquela frase famosa, que na verdade nunca foi dita, né? Ela é um jeito de resumir uma teoria. Então aqui a gente pode eliminar as alternativas que nos falam em respiração celular. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer também, tá, gente? Quando vocês têm bastante certeza que não é aquela alternativa, risquem. Risquem mesmo, assim, sem dó da prova, tá? Origem da célula eucariótica. Gente, não pode ser origem da célula eucariótica. A gente sabe que os primeiros seres, independente de serem autotrófos ou heterotrófos, eles eram procariotos. Lembrem que a célula eucariótica, ela surge a partir da endossimbiose. Então, o que aconteceu? Um procarioto, né, uma célula procariota, acabou englobando outras células procarióticas
que daí acabaram resultando em uma relação de simbiose nas nossas mitocôndrias, também das mitocôndrias dos vegetais e nos cloroplastos dos vegetais. Então, esse não pode ser o nosso primeiro ponto. A gente tá quase no final, assim, quando a gente fala em origem da célula eucariótica. Formação da camada de ozônio. Puxa, talvez vocês não tivessem muita certeza em relação a essa, tá, gente? Então a gente vai deixar para depois. Mas lembrem que o ozônio, ele é um alótropo do oxigênio. Então o que acontece? O oxigênio livre é o O2 e o ozônio, ele é formado por O3. Então se não tem oxigênio livre, não tem como a gente ter a camada de ozônio. Fotossíntese. Opa! Fotossíntese, exatamente isso que a gente conversou. Cianobactérias vão fazer fotossíntese. E aqui fotossíntese também. Então tá. Depois da fotossíntese, a gente tem o nosso ponto B. Vejam que a gente ainda não tem uma quantidade muito significativa de oxigênio no ambiente, porém, né, já existe. Então, o que a gente vai ter? A formação da camada de ozônio ou a nossa respiração celular? O que vocês acham? Vamos lá, galera? Exatamente, Marielle. A gente vai ter a nossa respiração celular. Coisa que o Daniel também acredita que fosse, né? Perfeito, a gente vai ter a nossa respiração. O que acontece? Agora a gente vai ter um pouquinho de oxigênio livre. E daí a gente vai poder começar a ter essa respiração, né? Então aqueles seres procariotos que deram origem às mitocôndrias, agora eles vão poder surgir e vão poder começar a fazer esse processo de respiração. Que, gente, pasmem, mas a equação é exatamente o inverso da fotossíntese, tá? Elas são reações metabólicas complementares. Então nós temos a nossa respiração. Consequentemente, a gente já sabe que não pode ser essa a nossa alternativa. Mas vamos dar uma examinada para a gente ver se os outros pontos fazem sentido. Depois da nossa respiração, aqui no C, a gente vai ter a origem da célula eucariótica. Gente, o que acontece? Aqui, os nossos níveis de oxigênio ainda não estabilizaram. Então, pensem que ainda seria um pouco cedo para a gente ter a formação da camada de ozônio, tá? Ela vai surgir depois que os níveis de oxigênio estabilizarem. Mas o que acontece? Como a gente já tem oxigênio e já tem mitocôndrias, a gente pode ter agora a teoria endossimbiótica se efetivando. Então, aquele procarioto vai englobar aquele outro procarioto que vai fazer o papel de uma mitocôndria. Então, aqui na C, pode ser sim a origem da célula eucariótica. Inclusive, não apenas dos mitocôndrias, né, mas também agora a fotossíntese por meio dos cloroplastos vai poder surgir em vegetais. Aí depois nós temos a formação da camada de ozônio, sim, faz sentido, né? Porque a gente falou que precisava estabilizar primeiro os níveis de oxigênio. E a conquista do ambiente terrestre. Sim, gente, vocês vão ver isso melhor em zoologia, tá? Na nossa frente B. Mas lembrem que a gente conversou que os primeiros seres vivos, eles surgiram no mar, naquele mar primitivo, né? Na água, por causa daquelas reações que ocorriam. Então, pensem que para a gente sair do mar para ir para a terra, não foi assim, nossa, tá, ok, pronto, agora eu quero ir para a terra. Não, gente, demorou um tempo, tá? Foi toda uma questão evolutiva, foi uma série de mudanças que foram selecionadas para aqueles seres poderem mudar de ambiente. Então, a nossa resposta correta é a letra E. Alguma dúvida? Então tá, podem ir se manifestando, mas senão eu vou começar a próxima questão. Gente, com base no esquema e nos conhecimentos sobre a origem da vida. Ok, a origem da vida. Vamos marcar aqui que ele está nos perguntando sobre a origem da vida. Analise o esquema a seguir. A atmosfera é rica em CH4, H2, H2O, né, em vapor, e NH3. Opa, ok. Só a partir disso, a gente já sabe que ele está falando da teoria de Oparin e Haldane. Porque ele está falando dessa atmosfera primitiva. Então, né, prestar atenção nisso. A gente já sabe como é que vão ser os próximos passos, mas vamos dar uma olhada. Gente, que horror, não tô conseguindo ler direito. Formam-se aminoácidos e compostos orgânicos. Então, sim, gente, formam-se aminoácidos e compostos orgânicos, né? A gente sabe que o esquema tá certo, mas eu gostaria de explicar para vocês o que acontece nesse meio do caminho, né? Vocês lembram como é que a gente tem a formação dos primeiros aminoácidos?
Força, galera. Gente, se vocês não responderem, eu vou achar que vocês não estão me ouvindo, tá? Então mandem um não faço a menor ideia, prof, nem que seja. Perfeito, João, perfeito. Não lembra, tudo bem. A gente tem várias matérias para estudar e, né, é muita coisa. Às vezes a gente não lembra, tudo bem. Peraí, que foi, Marielle? Marielle, desculpa. Tranquilo. Ahn, tranquilo, não te preocupa. Mas então tá, sim, vou repetir, Daniel. O que que acontece? A gente tem a nossa origem da vida, né? A teoria que é mais aceita, né? É a teoria de Oparin e Haldane, que é a teoria da evolução dos sistemas químicos. Porque vocês lembram que existem outras teorias, né? Inclusive teorias não científicas, a teoria do criacionismo, por exemplo, que pauta muitas das nossas religiões, que acredita que Deus criou a Terra, ou então a panspermia, que acredita que é sim uma teoria científica, tá? E ela acredita que a vida surgiu na Terra a partir de esporos ou outras formas de resistência que possam ter caído na Terra, sendo trazidas por meteoros, enfim. Só que o problema é que essa teoria ela não responde, né, como é que surgiu a vida, ela só meio que empurra o problema para outro canto do universo. Então tá, Oparin e Haldane, o que eles falavam? Eles falaram da nossa atmosfera primitiva, que como eu já falei para vocês na questão anterior, ela é feita por amônia, por metano, por água em vapor e hidrogênio. Daí o que acontece? Nós temos todas essas substâncias e nós estamos, lembrem, na formação do planeta, era um planeta extremamente instável, né? Pensem nos astros se chocando, a Lua, né? Chocando-se na Terra, o que seria a Lua futuramente. Então nós temos muita energia, nós temos muitos vulcões, muito calor no nosso planeta. Essa energia toda, ela se expressa, né, além dessa questão dos vulcões, do calor, por meio de raios. Gente, as tempestades eram constantes nesse nosso ambiente primitivo. Porque o que acontece? Nós tínhamos vapor d'água no ambiente. Aí esse vapor d'água subia, ele resfriava. Então ele começava a condensar até que chegava um ponto em que ele caía, né? Processo normal da chuva. Só que quando ele caía, o que acontece? O piso estava muito quente, né? O chão estava muito quente por causa de toda essa energia, por causa desses vulcões. Então, ela mal encostava no chão e ela já evaporava de novo. E daí voltava uma chuva. Então, a gente tinha esse ciclo inicialmente, tá? E todos esses gases enquanto isso está acontecendo. Nós tínhamos também a liberação de raios ultravioleta. Lembram que eu falei para vocês na questão anterior? Que a gente não tinha ainda a nossa camada de ozônio. Gente, quase falei oxigênio. Nós não tínhamos a nossa camada de ozônio. Então, o que acontece? A camada de ozônio, a gente vai ver isso melhor em ecologia, ela ajuda a filtrar os raios ultravioletas. Então, sem isso, a gente estaria extremamente expostos, o planeta está extremamente exposto. Qual é o problema disso, né? Talvez alguns de vocês saibam por que a mãe de vocês pede para passar protetor solar todos os dias, ou então, não sai no sol ao meio-dia porque o sol está muito forte. O que acontece? O sol não mudou, tá? O sol continua o mesmo, continua lá a sua distância, só que a intensidade dos raios ultravioletas pode ser maior em determinados horários, tá? E varia de acordo com o dia também. Vocês podem olhar isso naquela página meteorológica. E daí o que acontece? Nós temos 3 tipos de radiação ultravioleta e elas são radiações ionizantes. Então, se elas penetrarem, por exemplo, na nossa pele, elas vão causar mutações no nosso DNA. São agentes mutagênicos, elas induzem mutações no nosso DNA. O que pode resultar, por exemplo, num câncer de pele, que é muito comum, né? Em regiões em que a gente tem muita influência dos trópicos e a galera não se cuida. Mas então tá, nós temos toda essa situação, essa é a nossa Terra primitiva. O que acontece? Eventualmente a nossa Terra primitiva ela vai esfriando. Só que toda essa energia, ela vai causar reações. Lembrem que as reações, elas precisam de condições específicas para acontecerem, mas elas são bastante aleatórias. Então, aqueles elementos todos estão lá, vocês sabem que eles têm uma energia, né, própria, que é o que a gente mede como temperatura, e eles vão acabar se chocando. E nesse choque, eles podem acabar criando novas coisas. O que acontece? Quando a Terra deu uma esfriadinha, a gente conseguiu ter a precipitação dessa água, né, a água que estava de vapor,
E junto com essa água que precipitou, precipitaram todas essas substâncias que estavam reagindo, que continuaram reagindo, tá? Porque apesar de a gente ter um resfriamento, a gente ainda tem raios, ainda tem ultravioleta. E daí, na água, nesse mar primitivo, essas moléculas começaram a reagir entre si e elas formaram, primeiramente, os nossos aminoácidos, tá? E, gente, são os mesmos aminoácidos que a gente tem até hoje. Assim, isso não muda. Claro que na época talvez tivessem algumas diferenças, mas são os mesmos aminoácidos. E esses aminoácidos, eles foram colidindo entre si também, né? Ainda temos muita energia naqueles mares primitivos, até que eles começaram a se isolar e começaram a formar os coloides. Gente, os coloides são esses agregados de proteínas isolados por água, tá? Não são seres vivos ainda. Só que esses coloides também continuaram reagindo, formaram proteínas. Opa, gente, desculpa, eu inverti, né? A gente precisa das nossas proteínas antes, depois dos nossos coloides, porque os coloides estão de proteína. Então, nós temos a formação de aminoácidos, formação de proteínas, né, que é o polímero de aminoácido, e daí nós temos a nossa formação dos coloides. E esses coloides continuaram se chocando, continuaram com essa energia, e eles acabaram resultando em uma célula, então o nosso primeiro ser vivo. E daí, enfim, a gente vai ter a evolução que a gente conhece, né? Vamos ver o que a questão está pedindo. Acabei me estendendo. O esquema representa a origem abiótica da vida, em conformidade com a teoria de Oparin-Haldane. O que vocês acham? Tá, a gente tá com pouco tempo, né? Mas vamos lembrar o que é abiótico? A é negação e bio é vida, gente. Então, a abiogênese, ela acredita que um ser vivo pode se originar de matéria inanimada. Essa alternativa, ela pode ser bem pega-ratão, tá? Porque parece, né? Na verdade, não parece. Realmente, a primeira célula, ou primeiro ser vivo, ele surgiu a partir de matéria não orgânica, né? Mas o que acontece, gente? Isso não quer dizer que a abiogênese está comprovada, tá? Esse foi o nosso primeiro ser vivo, né? Precisava de uma origem diferente. A partir dele, todos os outros seres vivos só surgem a partir de outro ser pré-existente. A gente precisa de um outro ser para a gente ter a nossa reprodução. Então, isso daqui está errado por causa dessa questão abiótica. Realmente é um esquema que representa a origem da vida, porém, segundo a biogênese, e em conformidade com a teoria de Oparin-Haldane. Sim, mas então, errado. Os organismos primitivos, micro-organismos, foram precedidos em nosso planeta por uma longa evolução dos compostos químicos. Sim, gente, é o que eu contei para vocês. Claro que a gente conta aqui, né, meio rapidinho, falando nas etapas, mas é efetivamente algo que demorou bastante tempo. Então, a nossa questão 2 está correta. Lembrem que quando a gente fala de evolução, a gente fala em longas escalas de tempo. 3. Os organismos mais complexos portam em seu DNA muitas informações dos organismos que lhe antecederam na Terra. Sim, gente, é a nossa famosa ancestralidade, né? A gente tem, e a gente vai ver depois, né? Inclusive órgãos que se formam por causa desse parentesco, né? Então, semelhanças em órgãos, semelhanças em anatomia, semelhança na bioquímica. Então, a nossa alternativa 3 está correta. 4. As moléculas de proteínas e de ácidos nucleicos dos organismos atuais são estruturalmente distintas daquelas presentes em organismos primitivos. Outra questão, assim, que foi feita para confundir vocês. Gente, não, são proteínas, tá? Aminoácidos, eles não são descritos porque, hoje em dia eles são assim. Não, tem uma base química que a gente usa que vai descrever todos os aminoácidos. Se fosse diferente estruturalmente, a gente não chamaria de aminoácidos, tá? A gente chamaria de outra coisa. Então, essa daqui tá errada. O que faz com que a nossa resposta seja a letra... Opa! Ai, gente, eu falei uma coisa errada. Olha só, viu? O professor também erra. Eu falei pra vocês, né, que não é a biogênese. Mas pode ser considerado sim, né, por aquilo que eu falei, que ele surge a partir de um organismo que não é animado, né, não é um ser vivo. Eu achei meio chato, tá? É uma questão da UEL, é conhecida por ser chatinha.
Eu teria respondido errado, vocês acabaram de ver, né? Quem viu ao vivo. Ahn, mas pensem, né, então, nessa questão. A biogênese sempre vai ser a origem da vida a partir de seres inanimados. Desculpa pela confusão. Mas então, 1, 2 e 3, tá? Só para confirmar o gabarito. Alguma dúvida? Vocês conseguiram entender a confusão da prof? Se não, eu posso repetir. Perfeito, gente. Então tá. Outra questão do Enem. Essa teoria, ok, ele vai nos falar de uma teoria, começou a ser refutada pelos cientistas, ainda no século XVII, a partir dos estudos de Rede e Pasteur. Gente, a gente não precisaria nem ler o resto da questão, tá? A gente poderia ir direto para as alternativas. Por quê? Qual a teoria que foi refutada pelos experimentos do Rede e do Pasteur? Lembrem que Rede e Pasteur não trabalharam juntos, tá? Então eles podem ter trabalhos muito diferentes, mas o que une eles, né, é um ponto central que a gente estuda aqui. Exatamente, Daniel. Tanto o Rede quanto o Pasteur, eles vão fazer trabalhos sobre a biogênese, tentando comprovar a biogênese. Gente, desculpa aquele A que vem antes, às vezes pode confundir um pouco, tá? Mas nós estamos falando de seres vivos originando-se a partir de outros seres vivos. Por quê? Lembram que o Rede, ele fez um experimento com aqueles frascos de carne, né? Em que às vezes ele tampava com gás e às vezes não, para ver se apareciam as larvas, né? Aqueles vermes. E o Pasteur, ele fez o famoso experimento do pescoço de cisne, que foi o que acabou determinando, né? Efetivamente a validação da biogênese. Mas então tá, vamos ver o que acontece, o que ele diz aqui. Em certos locais, larvas de moscas criadas em arroz cozido são utilizadas como iscas de pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente no arroz. Sempre que vocês virem surgem espontaneamente para seres vivos, pensem em abiogênese. Tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. Sim, sinônimo para abiogênese. Então, qual vai ser a nossa alternativa certa? Lembrem que ele não está nos pedindo o que é a biogênese, ele está nos pedindo o que os estudos do Redi e do Pasteur mostraram. Seres vivos podem ser criados em laboratório? Não, gente. A vida se originou no planeta a partir de micro-organismos. Também não foi bem isso que eles falaram, né? Realmente, eles precisam de micro-organismos para se... Um micro-organismo precisa de um outro micro-organismo para se replicar, mas não foi bem isso que eles discutiram. O ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. Na mosca. Vamos ver as outras. Seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente aparentados. Tá, tudo bem. Ele pegou as palavras que tinha na questão e inventou. Vermes e micro-organismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos, respectivamente. Aqui ele está nos falando o que é o errado, né? O que é aquele senso comum acreditável, que é a abiogênese. Gente, não, eles não são gerados pela matéria, tá? Seres vivos se originam a partir de outros seres vivos. Então, a nossa resposta correta é a letra C, casa. Vamos para a próxima questão. Alguma dúvida? Toda ajuda bem-vinda. Mas então tá, que a gente tem uma questão da UFSC. Não se apavore, por favor. Eu sei que é somatório, eu sei que é bem diferente, mas as questões da UFSC são muito legais para a gente revisar o conteúdo. O conhecimento do processo evolutivo é fundamental para a compreensão da vida. O estudo de fósseis... Então, do que a gente está falando, gente, se a gente está falando sobre fósseis? Tá, eu sei que é de evolução, né? Mas a gente está falando sobre evidências da evolução, lembra que a gente discutiu isso? É uma importante evidência de que a evolução dos organismos ocorreu. Com relação a esse estudo, é correto afirmar que... Às vezes marquem o correto, tá? Porque às vezes está escrito incorreto e a gente cai nesses pega-ratão ainda. Os fósseis são restos ou vestígios dos seres que viveram no passado. Correto, gente. Lembrem que eu falei para vocês que os fósseis não precisam necessariamente ser ossos. A gente tem, inclusive, cropólitos, né? Que são as fezes fossilizadas. A gente pode ter uma pegada, pode ser um fóssil. Então, cuidem para não cair no pega-ratão do fóssil só é osso.
Os tipos de fósseis encontrados em determinada camada do solo refletem a flora e a fauna existentes no local por ocasião da formação das rochas. Sim, gente, lembra que eu falei pra vocês, e isso é uma coisa que vocês vão ver melhor em geografia, que as rochas que onde acontece a fossilização, elas se formam por sedimentação. Então pensem que são pedaços de outras coisinhas, né, às vezes até mesmo de outras rochas, que vão se depositando, vão caindo e vão se depositando. Então se a gente tem um ser aqui embaixo, a gente achou aqui embaixo, ele morreu quando essa rocha era a única que tinha, tá? Então a gente vai ter tendo outras deposições de rocha, então se a gente achar um ser aqui em cima, esse ser é mais recente evolutivamente, porque ele está mais em cima, então teve que ter mais tempo para mais deposição de rochas. Então, sim, a gente pode, a partir dessas camadas de solo, analisar o que estava presente ali e tentar estudar, tentar entender como é que era a vida naquela época. A partir de uma parte do corpo, de uma pegada ou de uma impressão corporal, é possível deduzir o tamanho e a forma dos organismos que as deixaram. Sim, gente, isso é possível, tá? Isso não é uma coisa que a gente estuda especificamente para o vestibular, mas eu acho que é algo que a gente pode tentar usar a lógica, né? Pensem, eu tenho vários cachorros, né? O meu cachorro, quando ele chegou aqui em casa, um deles, o Malvino, ele era super pequenininho. E a gente não sabia se ele ia crescer muito ou não. Mas o que acontece? Apesar de ele ser super pequenininho, ele era um filhotinho, né, coisa mais fofa, ele tinha as patas enormes. Ele tinha uns patão, assim, desproporcional. Gente, o cachorro ia ser grande. Ele precisa crescer pra ter aquele patão gigante, sabe? Uma pata gigante, se tu vê, assim, uma pegada grande, tu não vai achar que foi um Yorkshire, assim, aquele cachorrinho de dondoca que deixou aquela pegada. Foi um cachorro maior. Então, a gente pode, sim, estimar, fazer certas estimativas sobre tamanho nos organismos quando a gente acha os fósseis. O método do carbono 14 auxilia na determinação da idade de um fóssil. Sim, gente, lembrem que a gente falou que o carbono 14 é uma questão que a gente avalia por causa da meia-vida, né? O carbono 14, ele é radioativo, então a cada determinado período de tempo, se não me engano são 5.730 anos, ele vai decair para metade. Então, eu tinha 100% de carbono radioativo emitindo radiação no começo. Passou 5.730 anos, a gente vai ter 50% emitindo. E assim por diante, depois vai ter 25%, enfim. Então a gente pode ver quanto que tem de carbono 14 restante naquele corpo e fazer uma aproximação de há quanto tempo ele morreu. Então a gente tem mais ou menos a ideia de uma idade. Não tá correto? Não foram encontrados, até o momento, registros de fósseis no sul do Brasil. Gente, isso daí é coisa da UFSC, né? Cobrando coisas do sul. Já foi sim, mas como é que a gente vai saber disso, né? Ok, nós sabemos que nós não temos, assim, grandes lugares de escavação, talvez vocês não conheçam nenhum aqui no sul. Mas fósseis, lembrem que pode ser uma gama tão grande de coisas que é impossível não ter achado, gente. Como assim a gente não achou uma pegada de um ser vivo que viveu no passado? A gente não achou um cocô fossilizado? Sério? Tipo, parece muito pouco provável, né? E realmente, não é verdade. Foram encontrados, sim, vários fósseis aqui no sul. Então, o que está correto, né, seria 1 mais 2 mais o 4 mais o 8, que dá 8, 10, 14, 15. Alguma dúvida? Vamos para a próxima questão? Então tá, qualquer coisa, vão avisando. A evolução biológica pode ser entendida como o conjunto de mudanças, vejam aqui, vou destacar mudanças para vocês não esquecerem que evolução é mudança, mudanças cumulativas que ocorrem ao longo do tempo e que se relacionam com as formas de adaptação dos seres vivos ao ambiente. Sim, tudo certo, estamos de acordo com Darwin por enquanto. Com relação a esse assunto, ok, vamos ver o que ele vai nos perguntar. Primeira afirmação. Por mais diferenciados que sejam os ambientes, sempre existem os mesmos fatores de seleção natural. Gente, dá pra parar aqui, tá? Porque é exatamente o contrário. Lembra quando a gente fala de especiação? A gente fala da importância que as diferentes expressões seletivas têm em selecionar genes diferentes, né? Então, fenótipos diferentes vão surgir justamente por causa dessas diferenças que existem na pressão seletiva. Então, está errado. O que é a irradiação adaptativa que ele fala aqui depois?
A gente viu, quando a gente falou de evidências da evolução, os órgãos... Opa, perdão, Rosângela, nossa aula vai até às 8h30. Desculpa. Eu até vou pausar. Mas então tá, o que é a nossa irradiação adaptativa? Lembrem que a gente viu nas evidências evolutivas que a gente tem os órgãos homólogos, que eles são por parentesco, né? Parentesco evolutivo. Então a gente vai ter uma irradiação de um ser, evoluíram vários outros, tá? Dois animais de ancestralidades diferentes que apresentam estruturas adaptadas a uma mesma função evidenciam um caso de homologia, o qual conduz à convergência adaptativa. A gente tem dois problemas nessa alternativa. Primeiro, que homologia tem a ver com ancestralidade comum, então não pode ser ancestrais diferentes. E também que a homologia, ela vem de uma irradiação adaptativa, que nem eu acabei de falar para vocês, não é uma convergência. Isso que a gente fala de convergência adaptativa, né, que vem de ancestrais comuns, ancestrais diferentes, é o que a gente chama de órgãos análogos. Lembra que eles são análogos porque eles surgem a partir de pressões seletivas similares, então, seres que vivem em ambientes similares. Rãs, crocodilos e hipopótamos, embora descendam de ancestrais diferentes, desenvolveram comportamentos similares e podem manter os olhos e as narinas alinhados rente à superfície da água. Representam um caso de homologia adaptativa. Então, gente, a única coisa que está errada aqui é a homologia adaptativa. Todo o resto, ele nos fala uma questão de analogia adaptativa. Esse é um ótimo exemplo de analogia adaptativa. A asa da abelha é desprovida de estruturas ósseas internas, diferentemente da asa do morcego, ambas adaptadas ao voo. Como são animais de ancestralidades diferentes, constituem um exemplo de analogia adaptativa. Exatamente, gente, foi o que a gente falou aqui com a questão das rãs e dos crocodilos. A semelhança entre a estrutura interna da asa do morcego e a do membro superior humano, mamíferos que descendem de um ancestral comum, evidencia um caso de homologia adaptativa. Exatamente. Então, nós vamos ter falsas as 3 primeiras e verdadeiras as 2 últimas. Vocês conseguiram entender?